Olá, meus amigos, estamos de volta para a série Inimigos de Roma, episódio 2, tratando agora da Segunda Guerra Púnica, dos avanços de Aníbal, na verdade aquele que mais ameaçou existencialmente Roma. E eu tô aqui com o Rig, que é realmente quem toca o programa. Eu estou aqui de bobo alegre, jogando aqui umas perguntas para entender como é que Roma não caiu, né? Porque aparentemente o bicho pegou bastante e se vocês quiserem discutir isso hoje, vocês terão um material farto para entender. E aí, Rig, como é que Roma não caiu? Olha, ela realmente quase caiu. Não caiu por milagre, alguém poderia dizer, mas não, porque Roma era Roma, né? Roma tinha vantagens subentendidas que ficaram muito claras nessa Segunda Guerra Púnica. Foi uma guerra ali menos duradoura do que a primeira, mas muito mais decisiva. Porque termina a Primeira Guerra Púnica, Roma, que antes era uma potência regional, se torna uma potência muito maior, controlando, por exemplo, já controlando a Sicília inteira, toma a Sicília dos cartagineses, toma a Sardenha, toma a Córcega e estabelece uma série de restrições a Cartago, certo? Cartago vê a sua talassocracia ameaçada, mas ainda uma potência. Sim. Certo? A Primeira Guerra Púnica não destrói Cartago. Tira ali certa hegemonia marítima. Tira ali certa hegemonia marítima. Mas os cartagineses eles continuam a ser os donos do Mediterrâneo Ocidental. Porque eles são ainda os grandes navegadores, eles ainda, de alguma forma, controlam o comércio marítimo. E outra, Cartago era uma potência comercial fora do comum. Eles tinham o comércio da púrpura, eles eram grandes agriculturalistas, eles passam a plantar oliveiras e vinhas ao longo do norte da África. Quer dizer, eles se reerguem muito rapidamente. E não só isso, quando eles conseguem debelar depois a guerra de mercenários, que de fato os ameaça, o Amílcar Barca, o pai do Aníbal. do Aníbal, ele consegue depois derrotar os mercenários e partir para outra. Uhum. Certo? Que outra é essa? Ele diz o seguinte, olha, já que Roma nos fechou a porta da Sicília, nos fechou a porta da Córcega, nos fechou a porta da Sardenha, vamos para a Espanha. Ok? Que te dizer, essa super ocupação deles na Espanha, na prática é recente, assim, é rápida? Porque eles já tinham comércio, tinham colônias lá. Sim, é o seguinte, porque Cartago, na verdade, é o filho pródigo da civilização fenícia, vamos falar dessa forma, né? Eu vou usar o termo fenício no sentido largo, tá? Hoje é toda uma discussão se a Fenícia realmente foi uma invenção dos gregos ou se existiu uma cultura, uma civilização que podemos chamar de Fenícia. Mas o fato é o seguinte, todas aquelas cidades-estado que hoje mais ou menos compreende a região do Líbano, né? Tiro, Sidon, Bíbulos, somente essas três, né? Que eram grandes cidades-estado de comércio marítimo do Oriente Próximo. Elas fundaram muitas colônias no Mediterrâneo, certo? Uhum. E depois, na fase final dessas cidades-estado fenícias, né, entre aspas, Tiro, a cidade de Tiro, ela se projetou como a cidade que exportou muitas colônias para o Mediterrâneo, certo? E a mais célebre dela é Cartago, certo? Cartago é filha de Tiro. É uma cidade de fenícios, mas esses fenícios, esses navegadores, esses comerciantes, eles fundaram outras cidades ao longo do Mediterrâneo, inclusive na Espanha, certo? A cidade, por exemplo, de Cádiz. Certo? A cidade de Cádiz é uma colônia, é mais uma colônia fenícia no Mediterrâneo Ocidental. Inclusive, então, na verdade, o que você tinha ali, na Sicília, na Sardenha, na Córcega, ao longo do litoral espanhol e também francês hoje, né? Era uma série de cidades-estado, de
polis ou fenícias ou gregas, certo? E elas estavam constantemente em litígio. Tanto é que antes de Roma entrar no cenário como um grande contendor imperial, isso já feito aos poucos, nós vimos no nosso encontro passado, a grande disputa por prestígio e poder ali era entre fenícios e gregos, certo? Aí os romanos entraram na história para participar da briga, né? Mas havia já uma série de entrepostos comerciais e cidades fenícias em todo o Mediterrâneo Ocidental, né? E que formava, assim, grosso modo, vou chamar de uma grande confederação marítima colonial, certo? Eram cidades independentes, mas elas respondiam mais ou menos pela mesma cultura e respondiam mais ou menos por alianças comerciais e militares que faziam. Então, quer dizer, respondendo a sua pergunta, Renan, quando o Aníbal resolve investir na Espanha, eles já tinham conhecimento do território, e já tinham um pé lá, já tinham e principalmente sabia que na Espanha tinha muita prata, muita prata e muita madeira. Então eles precisavam disso. Eles precisavam reconstruir o império que eles tinham perdido, em parte ainda, para os romanos. Então, o Aníbal, assim que ele consegue, de alguma forma, crescer e se desenvolver ali daquele... Porque ele vai com o pai para a Espanha, né? O Amílcar vai para a Espanha, depois o Aníbal ele cresce naquele cenário, e ele tem um mapa aí, olha, que eu tenho um mapa aí da época da Segunda Guerra Púnica, certo? Então, nesse mapa aí, em azul, você tem aí os territórios mais ou menos controlados por Cartago. Não é pouca coisa, né? E aí você tem o Império Emergente, que é o Império Romano, e mais ou menos a divisão entre as duas potências ali, as portas da Segunda Guerra Púnica. Então, logo no início, há um conflito numa cidade de Sagunto, que é ali no mapa, cidadezinha. Sagunto, ali na costa espanhola. Há um conflito. Sagunto era um entreposto comercial aliado dos romanos. E Aníbal toma a cidade, certo? Abrindo a Segunda Guerra Púnica. Tá? A Segunda Guerra Púnica começa ali, certo? Em Sagunto. Só que Aníbal, muito astutamente, ele não se deixa... ele não espera os romanos chegarem. Ele usa uma outra estratégia dessa vez. Ele pega todo o exército dele e vai até Roma. Por terra, né? Porque Por terra. todo mundo imagina que eles têm uma frota, eles iam pegar e desembarcar com a frota, no território italiano. Mas ele faz um caminho da Espanha até a Itália. E é isso que a primeira coisa que eu ia falar pra você. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa épica, né? Épica. Porque todo mundo fala, ele cruzou os Alpes e os Pirineus. A gente fala muito dos Alpes, mas assim, os Pirineus são muito altos. A galera vai esquiar nos Pirineus, Andorra fica por ali. Isso. Basicamente uma cordilheira de montanhas que separa a França da Espanha. Sim. E assim, já é difícil passar dos Pirineus. Ele ainda passa depois pelos Alpes. E ele faz isso com um exército de pessoas que eram do norte da África. Tinha gente da África subsaariana. E me falaram que tinha... Quer dizer, eu ouvi falar. E tinha muitos celtíberos, né? Que são os nossos... Exatamente. São os nossos antepassados. Exatamente. Ele foi arregimentando. Mas funcionava mais ou menos assim, né? Ele tinha já o exército dele, mas ele foi arregimentando. Conforme ele foi avançando, ele foi arregimentando a galera. Os celtíberos, depois até os galeses, quando ele atravessa a Gália. Isso que eu te perguntar. Tem uma história que ele realmente vai... Ele vai arregimentar. Mas o objetivo dele era esse. Ele falou assim, a única maneira de derrotar os romanos, a única forma de derrotar os romanos, quebrar a espinha dorsal do poder romano, é subtrair-lhes os aliados militares. E esse sistema de fornecimento de tropa... Exatamente. Esse sistema de fornecimento de tropa absurdo que eles tinham montado na Península Itálica. Eu preciso quebrar a espinha dorsal. Eu preciso fazer com que as cidades italianas do norte da Itália depois, em vez de mandarem forças para os romanos, mandem para mim. Certo? Mas é um gênio. Porque ele entendeu a mecânica. Entendi. Ele entendeu a mecânica porque Roma era tão poderosa e forte. Entendeu o processo. Ele falou assim, a única forma de derrotá-los
subtrair-lhes o seu mecanismo de manutenção de força militar. Uhum. Ok? Então ele faz exatamente isso. E era um general muito capaz, muito capaz. E ele atravessa a Gália, atravessa os Alpes, certo? E aparece com seu exército do norte da Itália, cara. Isso deve ser. Que tinham elefantes, né? Que todo mundo Exatamente. Você imagina os romanos tendo que enfrentar o norte da Itália. O cara aparece lá com 100 mil, com 100 mil homens, 120 mil, sei lá, uma galera lá, para invadir a Itália. E na hora de enfrentar os exércitos romanos, ele se dá muito bem, certo? O Aníbal. Ele derrota os romanos sucessivamente em 4 batalhas. Quer dizer, ele aniquila os romanos. Não, certo? ele... Isso antes daquela batalha de Cana, que acho que foi Sim, a maior derrota. última, a Mas definitiva. todas ele obteve grande vantagem, né? Todas foram derrotas fragorosas. Os romanos perdem para ele em 3 batalhas e depois, na derradeira, em Cana, que foi realmente uma das maiores tragédias militares, se não a maior tragédia militar da história romana, em que num dia os romanos perdem não sei quantas legiões. Calcula-se que 60, 70 mil homens eles perderam toda a aristocracia guerreira deles. Os magistrados, os generais, tudo tava, foi um massacre, né? Foi um massacre. E esse massacre se deveu, sobretudo, ao gênio militar do próprio Aníbal, certo? Quem era o grande inimigo dele em Roma? Assim, entender a política romana. Quem liderava os romanos nesse processo? Como a política romana se organizou para enfrentar ele? Isso é uma pergunta muito importante. Roma era gerida pelo Senado, certo? E por vamos chamar de uma oligarquia, vamos chamar uma oligarquia senatorial, mas junto a essa oligarquia senatorial, você tinha ali, colado a ela, um litígio, uma competição por cargos públicos e por distinção, por notoriedade desses cargos públicos. Uhum. Então, um romano que quisesse fazer carreira pública, certo? Quisesse prosseguir carreira pública, ele entrava num jogo de ascensão e de disputas políticas internas altamente competitivo. Altamente competitivo. A ideia de elite competitiva, né? Eles participam de competição. Completamente. Roma, no sentido político, Roma era movida, o que podemos chamar hoje, está até conversando com os meninos aqui agora há pouco, Roma era movida ao que chamamos hoje de meritocracia, né? Era altamente meritocrática, né? O exercício do poder em Roma. Uhum. Então, havia um balanço em Roma muito delicado entre ambições pessoais e o bem maior da cidade, de Roma, da República, da coisa romana. Havia um balanço muito... E, supostamente, o Senado seria o guardião desse balanço. Uhum. Mas era uma sociedade totalmente fundamentada no conceito de reconhecimento dos pares, certo? E de excelência marcial. Que é a ideia do triunfo, por exemplo. Você tem direito a um triunfo, que é desfilar em Roma. Sim. Mas o romano, Mas esse era a joia da coroa. Sim. Esse tipo de reconhecimento público. Isso era tudo para um romano. Nós não entendemos isso hoje, né? Porque hoje nós vinculamos o conceito de mérito muito ao sucesso financeiro e outras coisas, mas em geral ao sucesso financeiro. E também a características muito próprias do mundo mais individualizado, né, da sociedade moderna. Mas o romano, quando ele partia para a vida pública, ele sonhava mesmo em ser visto como alguém distinto, como alguém que tinha distinção pública, alguém que tinha se destacar, né? Uhum. Destaque. E não existia nenhuma diferença. Por exemplo, em Roma não existia nenhuma diferença entre excelência moral e reconhecimento público. Era a mesma coisa. E tinha o mesmo nome, era honestas. A palavra honestas. O nosso honestidade. Honestidade que tem um significado completamente diferente hoje, né? Assumir uma outra significação. Mas a palavra honesta significava ao mesmo tempo reconhecimento público e excelência moral. Quer dizer, um sujeito que obtivesse reconhecimento público
por seus feitos militares, quer dizer, para o engrandecimento de Roma, ele era publicamente e moralmente excelente. Posso pedir uma coisa? É que a gente vai chegar, eu não sei se a gente vai terminar essas guerras agora nesse episódio, mas não é exatamente, por exemplo, o Cipião, eu tô chegando no final, ele não teve o reconhecimento, né, que ele merecia. Teve. Tem uma história que ele não morreu fora de Roma. Assim, o final da carreira, mas aí por uma outra, mas assim... Por causa do irmão dele foi perseguido. Sim, mas exatamente, o Cipião é que estava... Agora vamos... A gente tá dando um saco, mas o Cipião é a figura-chave, né? O milagre romano se chama Cipião. Como é que Roma não perdeu? Porque tinha Cipião. Mas, por exemplo, o Cipião, o Escipio, né? Depois foi o Escipio africanos, né? Cipião africano, em homenagem à vitória dele em Zama, né? Derrotando exatamente os cartagineses. Mas ele... os Cipiões eram uma família de patrícios muito tradicional, certo? O pai do Cipião já tinha sido cônsul, acho que mais de 3 vezes. O Cipião ainda era um garoto, quer dizer, os Cipiões eram muito poderosos na política romana, certo? E era uma oligarquia já bastante consolidada com o poder, o exercício do poder público romano, né? E ele faz uma carreira primorosa. É o busto dele. Esse é o busto do Cipião, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Vou te fazendo essas perguntas, porque assim, desculpa até te cortar, que já entrou a imagem dele. E o tal do Fábio Maximus, que teve a estratégia fabiana? Exatamente. Porque não foi ele... a história não foi meio injusta com ele? Que aparentemente, se ouvissem a estratégia dele, talvez... Brilhante. Porque acontece o seguinte, o que os romanos perceberam? Os romanos... Primeira coisa, respondendo também uma pergunta anterior sua. Os romanos não se rendem. Roma não se rende. Desde 390, lembra? Desde 390, quando eles tomaram aquele pau dos celtas, a partir daí nós não... Eles entraram um modo ali diferente. Ou o extermínio ou a vitória. Nós não nos rendemos. Nós não nos submetemos a outro povo. Por um lado é uma coisa, assim, bastante impressionante, mas por outro uma coisa meio mafiosa. Sim. Certo? Um orgulho, uma autoimagem bastante endeusada, divinizada, certo? Então, o romano, ele não se rende. O que os romanos fizeram? Nessa altura do campeonato, já a Segunda Guerra Púnica, ela durou, sei lá, 17 anos. A guerra durou 17 anos. Então, os romanos não se rendem. E o que eles fazem? Eles vão encontrar um jeito de reverter a situação para ele, favoravelmente. Eles perceberam que eles não tinham como derrotar o Aníbal em campo de batalha, certo? Tanto é que depois da Batalha de Cana, o Aníbal fica perseguindo as legiões romanas e nunca as encontra. Eles ficam fugindo, né? Mas então... Mas eles ficam fustigando ele também. Não, exatamente. O que eles estavam fazendo? O que os romanos fizeram? Olha só que inteligência. Como se ganha na inteligência também. Mas principalmente, não só também. Os romanos, sabendo que eles não podiam vencer em campo de batalha o Aníbal, porque já tinha sido provado que não podiam mesmo, naquele momento, o que eles fizeram? Nós podemos vencê-lo em outros lugares, começaram a vencê-lo na Espanha, primeira coisa, certo? Com o próprio Cipião. O Cipião começa a guerra na Espanha, enfrentando o irmão mais novo de Aníbal, o Asdrúbal, era que tinha ficado lá. Então começa a reconquistar aquilo que os cartagineses tinham conquistado dos romanos, eles começam a retomar na Espanha, quer dizer, começa a reverter o jogo na Espanha, vencendo o irmão do Aníbal. O Cipião começa a fazer carreira ali, certo? Militar. E na Itália, o que eles fazem? Na Itália eles começam não a lutar diretamente contra o Aníbal, mas a lutar contra as cidades que tinham feito aliança contra o Aníbal. Para não reverter em mais tropas pra ele. Exatamente. Então, E é por isso que ele fica pedindo tropa para Cartago. Exatamente, porque eles não vão deixar exatamente que ele corte. O que os romanos começam a fazer? Os aliados italianos do Aníbal, eles exterminam. Eles simplesmente exterminam. Tá, assim, é uma... exterminam. E os romanos eram, assim, os relatos que nós temos, os romanos com os aliados, eles eram muito generosos, davam uma espécie de cidadania, uma semi-cidadania, depois integravam. Mas com os rebeldes, eles eram terríveis. Terríveis. Quer dizer,
eles exterminavam a cidade inteira. Não sobravam nem os cavalos e nem os cachorros. Na verdade, eles matavam todo mundo. Então, os lados tinham as cabeças de cavalo decepadas no meio fio, com os cachorros, com as pessoas, com as mulheres, com os homens. Todos decepados. Eles faziam isso com um vilarejo traidor. Eles eram muito duros. E eles começam a retomar para si os aliados dentro da Itália, e não deixando que o próprio Aníbal se realimentasse de tropas italianas. Uhum. Quer dizer, eles fazem aquilo que eles podiam de maneira brilhante, certo? Então, os romanos não deixam que o Aníbal tire vantagens decisivas do campo de batalha. Perfeito. De novo, eles conseguem fazer isso, cara. É impressionante. E essa é a tal da estratégia do Fábio? Que fala? Então, essa é a estratégia dele, certo? Depois deu origem ao adjetivo fabiano, né? Sim. Que vai depois desembocar exatamente a coisa indireta, a vitória por meio de indireto. Isso. Certo? Que depois o socialismo fabiano. Isso. Mas é uma estratégia brilhante, cara. Não, é brilhante. Quando eu fui atrás e fui conhecer a história dele, eu soube que ele foi meio que injustiçado em Roma. Parece que em algum momento tiram ele da posição. Mas Roma, Renan, era uma máquina de moer pessoas. É uma sociedade brutal, né? O próprio Cipião paga o preço. Sim. Quer dizer, eu não sabia que aconteceu. Assim, eu fui... ele termina a guerra como ele é um prestígio assim absurdamente alto. É aí que tá. Ele foi o primeiro na história romana. Eu acho que depois eu posso confirmar esse dado, mas eu tenho quase certeza. Ele é o primeiro general romano a ser ovacionado pela tropa como imperator. Caralho. Que era a maior consagração que o general podia receber dos legionários. Certo? Era o título de imperator, que eles gritavam após uma vitória, assim, após muitas vitórias, eles gritavam a tropa, imperator, que significa senhor dos exércitos. Ele foi o primeiro a receber essa deferência do próprio exército romano. E aí, em Cipião, você começa a perceber o germe depois do que vai dar em Júlio César. Pegar essa trajetória é interessante. Da guerra civil toda. Porque assim, Depois, Mário e Sila devem ter sentido. Exatamente. Né? São todos herdeiros de Cipião, em certo sentido. Legal. Em relação a essa figura pública, que é um general que se torna maior que a República. E é por isso que os senadores depois passam a enxergá-lo como uma ameaça. Sim. Lembra que eu acabei de falar do equilíbrio tênue que tinha? Sim. Entre ambição pessoal e bem de Roma. Ao mesmo tempo que a sociedade romana ela incentivava a competição entre seus pares, para que eles obtivessem a excelência e crescessem na carreira como magistrados, como cônsules, chegassem generais, etc. Ao mesmo tempo que eles incentivavam que o cara chegasse lá e fosse turbinado para chegar lá, certo? E passasse por cima de todo mundo para chegar lá. Por outro lado, isso tinha que ser equilibrado com o bem. Isso não era por benefício dele, mas para o benefício da cidade. Então, da Res Publica. Da Res Publica. Então tinha um tempero ali. Sim. Tinha um equilíbrio. Os gregos não tinham esse equilíbrio, né? Não tinham. E os romanos tinham. O Senado romano tinha muito essa sensibilidade. Quer dizer, o cara como ele começa a ficar maior que a República. Sim. Certo? Depois que ele elimina a ameaça cartaginesa, certo? Ele vence a guerra, ele vence Aníbal, né? As portas da cidade de Aníbal, ele vence o Aníbal lá na África, certo? Em 202 a.C., ele volta com uma glória e realmente ele tem uma presença triunfal na cidade romana. E os senadores romanos, mais tradicionalistas e mais conservadores, não veem isso com bons olhos, é óbvio. Principalmente um deles, que é justamente o cara de Cartago conhece de lenda, Catão o Velho. Sim. É Catão o Velho que vai perseguir o Cipião. Eu posso fazer uma pergunta. O Catão é o Cícero do Cipião? Porque ele tá falando desse balanço de poder, assim. Sim, Que é o moralista. O moralista, representante exatamente. Porque o Cipião, ele vence na Espanha, ele vence Cartago, ele vence na Macedônia, ele vence no lugar. Certo? Ele começa a se tornar uma figura, um militar, adorado pelas tropas. Isso representa um perigo para a República, realmente.
Porque Roma tinha um trauma com reis e com tiranos. Sim. Então, e ao mesmo tempo que eles fomentavam a distinção pessoal de um agente do império. Mas tinha um equilíbrio ali, que era um equilíbrio tácito, certo? Os caras avaliavam até que ponto o cara tinha crescido demais. E claro, a classe senatorial mais conservadora começa a fazer uma leitura de Cipião como se ele estivesse se orientalizando. Certo? Que doido. Se tornando um asiático, um persa, um grego. Mas o fato é que eles tinham uma certa razão. Ele estava... Sim, o Cipião, quando ele... Toda a trajetória dele de formação como homem militar, uma boa parte dele foi feita na Sicília, que tinha uma cultura altamente helenizada. Sim. E ele aprende a ser um excelente estratego, é uma palavra grega, e um comandante militar com os gregos. Então o referencial dele todo era grego. Era com os gregos que estavam no know-how. Entendeu? Então é óbvio que ele acaba se modelando em dois caras, Alexandre e Ciro. Nossa Senhora. Tá vendo como as coisas se encaixam? Coisas vão se encaixando, assim. Que interessante. Você vai estabelecendo conexões. Mas ao se modelar em Alexandre e Ciro, ao se helenizar, e Catão, ele odiava a cultura grega. O Catão... Porque aquele conservador... era um moralista romano. Romano, assim, tacanho, fechado, certo? E ele odiava os gregos, ele odiava a cultura grega. Ele achava que a cultura grega ia corromper os romanos, ele deixava os romanos soft, né? Ele deixava os romanos sem aquela dureza que eles precisavam. Sim, assim, pra política de hoje, ele fala assim, esses caras da cultura woke grega aí, né? Seria mais ou menos isso. Esses boiolas aí, gregos. Tem uma história que ele enforca um escravo, assim, Tem várias histórias anedóticas dele de reprimendas que ele faz aos outros. Era um homem terrível. Era um homem terrível. Ele é o cara que ficava também fazendo uma propaganda anti-Cartago poderosa, não é? Sim, Cartago é de lenda, é dele. Eu não sei se é dele aquela coisa que depois parece que se provou arqueologicamente do negócio dos bebês, que Cartago ficava sacrificando o bebê. E aí essas histórias ficavam rodando pra Baal, né? E tipo, hoje acharam as urninhas, né, que eles colocavam os bebês. Então, essa é uma história interessante. O Moloch. Isso. Até pouco tempo, se pensava que Moloch fosse uma divindade fenícia, uma divindade cartaginesa, para a qual se dedicava ao sacrifício de infantes, né, de crianças. Mas, hoje se sabe que, na verdade, Moloch era o rito. Era o rito, tá. Era o rito. Moloch era o rito, não o sacrifício. Não a divindade, desculpa. Era o rito sacrificial, né? Os sacrifícios, eles eram dedicados a todos aqueles deuses cananitas dos cartagineses, que eles herdaram dos fenícios, certo? Baal, e deuses gregos também. Sacrificava para Hércules, sacrificava para Baal, sacrificava para uma série de divindades. Só que essa terminologia toda, é que tá a confusão. Essa terminologia toda, ela foi retirada da Bíblia. Certo? Inclusive a palavra Moloch, certo? Porque aí está a confusão. Porque lá no livro de Reis, tem uma passagem quando houve um rei da Judéia chamado rei Josias. Esse rei Josias, ele foi responsável por uma série de reformas religiosas no período em que os judeus estavam sendo ameaçados pelos neobabilônicos, pelos nazistas, aquela confusão ali, né? E o rei Josias fez uma série de reformas, de alguma forma, lutando contra essas religiões cananitas, que mais ou menos envolviam aquele território judaico, certo? Então ele faz grandes expurgos religiosos, certo? Reformando a religião judaica e afasta da religião judaica dessas divindades regionais da região de Israel. Só que, lá pelas tantas, ele diz o seguinte no livro de Reis, que o rei Josias, ele foi lá e profanou lá no vale de Genéia, ele profanou, esqueci o nome do vale, ele profanou os altares de Moloque.
onde eles faziam lá o tal onde eles faziam sacrifícios com crianças, certo? Que tem um nome que é Tofet. Tofet. Ou Tofé. E depois, os historiadores, lendo a historiografia romana e grega, que atribuía aos fenícios e depois aos cartagineses sacrifícios de crianças, certo? Acabaram depois usando essa terminologia judaica, se dá muita confusão. Mas, de fato, não é que sacrificavam para Moloque. Moloque era o termo, do sacrifício. era o rito, que era, certo? Que era geralmente para uma humanidade parecida com Baal e a sua consorte, certo? Que eram divindades cananitas. Agora, depois, recentemente, toda essa história de resgate histórico dos povos não europeus, né? Na verdade, os cartagineses eles vêm do Oriente, e toda aquela preocupação, não, isso é uma invenção dos historiadores romanos, que queriam difamar os cartagineses, e há muitos trabalhos, muitos livros de historiadores mais ou menos convincentes que escreveram, quer dizer que é o seguinte, que essa coisa de que os cartagineses sacrificavam crianças era tudo uma lenda, era propaganda romana para difamação, blá, blá, blá. Só que sinto muito, não é, certo? Não é. Os caras realmente sacrificavam crianças porque depois a arqueologia encontrou. Eu vou entrar. Essas urninhas. Isso, a arqueologia foi lá e encontrou cemitérios imensos de crianças, certo? Eles punham em pequenas urnas, os restos, né? Eles queimavam, depois eles pegavam o ossuário, uma parte do ossuário e colocavam nessas urnas. E em algumas dessas urnas você tem as inscrições, cara. Com a dedicação pro Deus. Aí não dá para ajudar muito ali, né? Aí, sabe? Aí complica, realmente, mas aí que está. Mas Roma fez propaganda com isso? Muito. Então assim, pô, tô torcendo lá, joga sal ali nesses caras. Muito. Muitos. Alguns historiadores foram extremamente cruéis para difamar realmente o que explodiu o Cartago, é óbvio. Então eles difamaram o que puderam, mas baseados numa realidade. Sim. Uma pergunta, mas é que tá, em termos contemporâneos, o Roma usou isso como propaganda durante a guerra? Eu não sei onde eu vi não sei se foi uma propaganda pós-guerra ou se realmente assim, na demonização do adversário. Eu acho que rolava assim. Que era muito público, né? Como na época que não existia jornais, nós não tínhamos acesso aos jornais romanos para saber o que rolava ali no debate público diário. Infelizmente nós não temos, nós temos matéria dos historiadores, que escreveram depois da guerra, etc. Mas eu acredito que os romanos faziam uso disso sim. Eles faziam uso de tudo que eles podiam, né, para difamar os inimigos. E para justificar moralmente Roma. Roma precisava disso, porque Roma ela se via como uma sociedade que estava constantemente tendo que se defender contra ameaças externas. Eles nunca se viam como agressores. Isso é impressionante, cara. Eles não se viam como agressores. Virei um império, me protegendo. Exatamente, eles criaram aquele império para se defender dos inimigos, para se defender das ameaças. E eles justificavam moralmente dessa forma. Então, sempre que eles encontravam alguma falha, algum defeito comportamental ou cultural no adversário, é claro que eles exploravam. Fustigavam. Prosseguindo aqui, então, você... o Aníbal tá lá, tá rodando lá na Itália. E o Aníbal, então, ele não consegue encontrar o exército romano nunca. Ele tá procurando uma vitória decisiva. Ele achou que viria com Cana, mas não veio. E a Batalha de Cana, ela destruiu praticamente todo o exército romano disponível na época. E os romanos foram obrigados, depois da Batalha de Cana, como eles perderam quase 100 mil homens numa batalha. Mostra as imagens da batalha pra gente aí, eu vou mostrar aqui, que interessante, cara. Aí nós temos umas imagens da Batalha de Cana, como o Aníbal, ele atrai... Roma é em vermelho, tá? O exército romano é vermelho, o exército cartaginês em azul. Ele avança a sua força central, certo? Ele avança. Quer dizer, essa coluninha do meio ali, que ele avança, é a parte central do exército, certo? Uma pergunta, não eram os Celtíberos, essa turma aí? Tinha uma história que acho que ele usava eles para fazer esses... No centro da coluna
Tá ele e a tropa de elite. É isso. Spanish and Gaulish Cavalry. Ele tá colocando ele mesmo na frente, certo? Para atrair os caras. O exército romano vê aquilo e fala assim, meu Camão, que ótimo, cara. Vamos acabar com ele já. Aí ele avança até um certo ponto. Depois o que ele faz? Ele começa a recuar. Tá vendo a flechinha voltando? Ele começa a atrair. Sim, é o hit and run. Ele vai e vai e volta. E começa a recuar assim, ó. E ele começa a recuar assim. Fazendo uma cunha. Começa a recuar em cunha. E começa a sugar o exército romano. Ele começa a sugar. Veja a segunda imagem. Mostra a segunda imagem. Ele envelopa. Tá que vendo? Loucura, cara. Ele envelopa o exército romano, certo? E ele, claro, ele envelopa, mas para que isso desse certo, ele precisava destruir toda a cavalaria romana que dava proteção aos flancos, certo? A lateral, ele destrói a cavalaria romana, certo? E ele envelopa o exército romano e depois manda a cavalaria dele por trás do romano e cerca. E aí que é a agonia, né? E a agonia, porque aí, cara, aí não tem como... Aí é realmente um massacre. É um massacre. Porque a guerra do mundo antigo era isso, era atrito e desgaste, Os filmes de Hollywood, eles faziam um grande serviço para esse tipo de entendimento. Eu nunca vi um filme que mostrasse realmente como funcionava a guerra da antiguidade. Porque é óbvio que os caras, eles não saíam correndo assim, com a lança aberta, gritando. Cara, isso é uma coisa tão absurda e ridícula, que chega a ser até cômico. É engraçado quando você vê lá o Braveheart, Coração Valente. Sim. Aquela batalha... Mas os idiotas, né? Não, como é que um guerreiro ele vai sair correndo em direção... Tem um muro de lanças contra ele, e ele sai de peito aberto, correndo, gritando, um escudo aqui e assim, ó. E, tipo, eu quero me atirar em cima da sua lança. Isso não faz dúvida. Não sentido. Era tudo que não era. Uma batalha no mundo antigo não funcionava assim. Eles iam se fustigando, procurando abrir uma brecha. A questão era abrir uma brecha. É como você tem um tecido de uma calça, você quer rasgar uma calça, certo? Ela é toda coesa, porque ela é toda entrelaçadinha, certo? Está toda junta, toda coesa. Você não consegue abrir. Agora, se tem um furinho, você vê um furinho, Sim. você bota o dedo lá e faz assim, ó. Certo? É a mesma lógica, certo? Eles ficavam se fustigando e abrindo buracos, certo? Na hora que você abre um buraco, você entra por ali. Certo? Você vence o inimigo abrindo um buraco qualquer, fustigando, conseguindo abrir um buraco, e por ali você entra, e se você tiver muita sorte, você bota ele em fuga, aí você aniquila com ele. Aí sim, você mata pelas costas. Você massacra, certo? Por isso que os espartanos eles eram tão valorizados como soldados. Porque quando isso acontecia, eles não se desesperavam. Eles voltavam a agrupar. Eles se agrupavam sem entrar em pânico, que era muito difícil fazer isso. Só quem tivesse treinamento militar assim, muito feroz, durante muitos anos, não entrava em pânico numa situação dessa. Então, quando os espartanos eles abriam um buraco, eles não se desesperavam, eles se agrupavam e mantinham a calma, se defendiam. E voltava tudo. Então, eles eram muito valorizados. Em Cana, o que acontece? Você abre um buraco enorme. Ele abre um buracão no meio e faz assim, né? Ele rasga o exército romano. Ele implode o exército romano, ele é implodido. Numa tarde, eles perdem 100 mil homens, certo? E até hoje, você mesmo falava do nosso encontro passado, que até hoje em West Point, eles estudam essa... Claro, aqui está bem, é coisa muito mais complexa do que isso, tá? Está muito simplificado esses desenhinhos, mas até hoje é estudado. Então, ele vence os romanos, certo? Em Cana, esperando uma rendição romana, o Aníbal. Certo? Essa rendição não vem. Igual o Pirro, né? Ganhei, exatamente, não vem, cara. E aí ele fica 12, 13 anos percorrendo a Península Itálica sem conseguir vencer os romanos. Isso é muito louco. Se desgastando. São 12, 13 anos. 12, 13 anos. E pedindo reforço para Cartago. Exatamente, pedindo reforço para Cartago. Não vem, levanta acampamento, só se desgastando. É tudo que os romanos queriam. Desgastar. Enquanto isso, quietinhos, os romanos estão retomando a Espanha. Uma pergunta. Por que ele não marchou para Roma? Porque todo mundo fala, por que ele não marcha? Diz que ele passa na porta e fala... Olha, cara,
é uma daquelas perguntas que vale $1 milhão. Ah, não é? Ele não poderia Vai meter explicar. um cerco em Roma e jogar o desgaste Ele contra poderia Roma? ter, não por isso, mas ele poderia ter tomado Roma e simplesmente massacrado toda a classe política romana ali. Sim. Aí ele ia acabar com Roma. Ia acabar com Roma. Certo? Por que não fez? Porque existem outros fatores que fogem à natureza, né? Você faz aquela coisa, existem outros fatores. Claro, por exemplo, os romanos, como toda essa gente nessa época, todos eles, romanos, cartagineses, mas os romanos também, eles eram absolutamente, vou usar uma palavra que talvez não caiba, mas que nos faz sentido hoje, mas não caiba assim para ser fiel, né? É um anacronismo, mas tudo bem. Eles eram absolutamente supersticiosos, certo? Tanto é que quando eles são derrotados por Aníbal e Cana, e eles perdem todos os exércitos, eles ficam desesperados. Óbvio. Nós precisamos de tempo para nos reconstituirmos. E eles faziam aqueles augúrios todos, Sim. aquela coisa toda. E dizem, eu não sei em que historiador está isso, mas depois eu procuro. Mas na situação especial que teve lá, em Roma, eles fizeram um sacrifício humano lá na cidade. Que foi pedido pelas sibilas. As sibilas eram uma espécie de pitonisas romanas, né? E fizeram um sacrifício humano ali. E eles eles mudaram o regime de conscrição militar. Eles mudaram, por causa de uma situação de emergência. Então eles começaram relaxaram as normas, certo? E começaram a pegar, inclusive, escravos para o exército romano. Certo? Uma situação totalmente de emergência. Para poder proteger Roma naquela situação. E eles, quer dizer, eles se valiam de todos os meios. E rolava magia, rolava feitiçaria, rolava de tudo. Então, tudo que pudesse ser usado como um elemento de dissimulação, elemento de artifícios humanos para enfraquecer o inimigo ou para desmobilizar o inimigo, era usado. Esse era o mundo da época. E todo esse universo que nós chamamos de religioso, mágico religioso, era para eles uma tecnologia de guerra. É que hoje nós não entendemos isso. Sim. Certo? Mas também era uma tecnologia de guerra. E eles usavam isso abertamente. Né? Os augúrios são famosos, né? Os romanos não moviam, assim como os espartanos, os romanos não moviam batalha sem ter augúrios favoráveis. Simplesmente não moviam. Deixa eu matar um boi ali, olha lá um fígado dele. Fazia. Eles herdaram, inclusive, isso dos etruscos. A hepatoscopia, uma coisa assim, que é o nome de... Você investiga o fígado do animal para fazer previsões, certo? Os etruscos faziam isso, os romanos herdaram dos etruscos. E eram verdadeiros mestres na arte, segundo a literatura que nos veio. Eram verdadeiros mestres nessa arte. E eles faziam uso disso, quer dizer. Eles respeitavam muito essas coisas. E quando não respeitavam, dava errado. É verdade. O Pompeu, ele... Quando ele enfrenta o César, ele tinha mais legiões que o César, certo? Tinha mais que o César. E ele tinha, inclusive, ele tinha um campo favorável, do ponto de vista geográfico. Mas ele não queria mover uma batalha porque os augúrios não eram favoráveis. Mas havia tanta pressão na época entre os seus assessores para que ele liquidasse logo com o César, que ele inicia a batalha antes do momento que achava que fosse necessário, em razão dos augúrios, e ele perde a batalha. Olha como funcionavam essas coisas. Eu não estou falando para as pessoas acreditarem nisso, estou falando que esse era o mundo. Sim. E era assim que as pessoas pensavam as coisas e reagiam. Então, por que ele não entrou em Roma? Não sei. Ninguém sabe. Mas o fato é que deveria ter feito. Sim. Deveria ter feito. Por que não fez? Como é que ele foi estúpido nesse ponto? Sim. Não sei. Ele não fez. De alguma forma, ele foi dissuadido a tomar outras medidas. Mas ele ficou lá 12 anos perambulando, se enfraquecendo,
os romanos se reconstituindo. Aí o que os romanos fazem? Terminando a Guerra Púnica, né? Pega o seu grande general, que estava vitorioso lá na Espanha, que era o Cipião, armam ele e falam assim, agora você vai fazer o que o Agatocles tinha feito, que era rei de Siracusa, que já tinha dado precedente de invadir Cartago e ameaçar Cartago na própria África do Norte. Você vai armar uma esquadra, você vai lá e você vai derrotá-los em Cartago. E aí o Aníbal, desesperado, tem que voltar para defender a cidade. O Cipião está lá armado, já está acampado, e tem uma batalha, e o Cipião consegue armar uma forma de fazer que tudo fosse favorável a ele naquele momento. E derrota o Aníbal, em Zama, nos anos de 2 a.C. E o Império Cartaginês aí acaba, né? Aquele mapinha que nós estávamos vendo, acabou. Cartago vai se tornar só a cidade de Cartago. Certo? Eles vão perder tudo para os romanos. Os romanos vão praticamente anexar a Espanha, que vai se tornar uma província romana, certo? O norte da África, eles vão estabelecer alianças com os reis, o rei da Numídia, certo? E outras localidades, e vão isolar Cartago com somente um entreposto comercial. Mas mesmo assim... Diz que sobrevive e volta a crescer, né? Cartago não só sobrevive, como volta a prosperar, cara. Cara, isso é muito louco. Né? E o Aníbal faz o que nesse pós? O Aníbal, ele, claro, ele é derrotado, mas ele é visto ainda como um herói, certo? Os cartagineses eram muito duros com os seus militares fracassados, mas a figura dele tinha imagina, até os romanos, né? Ele se aposenta, assim, vamos dizer assim, mas acho que a reputação dele não é abalada, cara. Os romanos... Tem uma estátua do Aníbal aí que eu mostrei. Olha só. Isso é uma estátua romana. Tem centenas de estátuas do Aníbal em Roma. Isso é muito louco, né? Olha prestígio bizarro. Pesado, É real que ele encontra o Cipião? Diz que houve encontros entre os dois. Sim, com certeza. Houve tentativas de negociação, várias, mas os romanos sempre davam um jeito que fossem fracassadas. É interessante, o que mais impressiona é a autoconfiança dos romanos. Cara. A autoconfiança dos caras. Sim. Impressionante. Eu não sei onde eu ouvi falar que assim, esse momento dos romanos enfrentando os cartagineses é o grande auge de Roma. O auge civilizacional, cultural, assim, a capacidade que eles tiveram de se mobilizar e de resistir à aniquilação, imobilizar a gente, a própria figura do Catão, assim, eles são... seria este o momento mais alto da cultura deles? Então, segundo um discurso conservador romano, depois da época imperial, sim. Esse é um discurso, claro, porque depois quando os romanos depois acabaram perdendo a República, né? Eles perderam a República mais para frente, 200 anos depois. Mas os romanos perderam a República, mas sem admiti-lo, é óbvio, né? Uhum. Eles nunca admitiram que a República estava extinta, mas estava. Tipo assim, não é que... virou império, né? Não, imagina, eles nunca admitiram, claro. Inclusive, o Senado foi mantido. Tudo foi mantido, as magistraturas todas, o sistema foi mantido, mas já não era o mesmo sistema. Uhum. Esse é o gênio político do Otaviano. Ele abriu mão de todos os cargos e não assumiu cargo nenhum. E assumiu só títulos honoríficos. Princeps, Augustus, Imperator. São títulos honoríficos. Entendi, não é uma função formal. Exatamente. Só que, claro, as regiões eram dele. Entendeu? E a República estava acabada. Então, quando depois os romanos olhavam para esse passado, os tradicionalistas... Porque Roma é uma cidade muito tradicionalista, cara. Mas muito. Nós não temos noção hoje do que é isso, cara, do que é viver numa sociedade absolutamente tradicionalista, quer dizer, a força dos antepassados sobre as pessoas. É um negócio louco, malandro. Você tem um vislumbre tênue disso, vem da cidade japonesa, por exemplo. Mas ela está muito transformada, ela foi muito ocidentalizada nos últimos 40, 50 anos.
Então, quer dizer, mesmo a sociedade japonesa nem é mais um espelho. Você tem que entender o que era aquilo, né? O mundo romano, você herdava da sua família, dos seus ancestrais, tudo que você é e tudo que você pode aspirar. Quer dizer, para você ser um homem, para você ser um homem honrado, digno, você tinha que, no mínimo, estar à altura dos seus antepassados. No mínimo. Mas seria de bom tom que você o superasse. Certo? Por exemplo, eu estava assistindo um historiador americano que trabalha com Roma, ele é especialista em mundo romano. Ele estava dando uma entrevista, não sei para quem aí, e ele comentou um negócio muito interessante. Quando você entrava numa casa romana, assim, de uma família tradicional, um domus, né? Então, você estava lá na casa, você tinha um vestíbulo, depois você tinha um átrio, mas ali, na entrada mesmo para casa, tinha uma espécie de uma estante, um armário, em que eles colocavam a face de todos os antepassados. O tal dos deuses lares lá? Os lares? Não é os lares, eram os antepassados mesmo. Antes da pessoa morrer, fazer uma máscara mortuária? Fazer uma máscara mortuária com gesso, eles faziam uma máscara mortuária com gesso, e aquilo depois secava, e eles colocavam o rosto mesmo da pessoa, e aquilo depois virava uma máscara. E eles empilhavam, colocavam uma ao lado da outra, de toda a linhagem, toda a ancestralidade estava ali presente. Você entrava na casa e você viu os rostos dos antepassados. Que doido. Assim que você chegava em casa, você viu o rosto dos antepassados. Eles estavam lá para te receber. Teu avô, seu bisavô, teu bisavô, teu trisavô, teu você ficava permanentemente sob pressão ali com eles. Exatamente. O que eles tinham feito, tudo aquilo te pressionava violentamente. É aí que você entende o drama de Brutus. Porque o Brutus, ele tinha o nome Brutus, quer dizer, quando o rei Tarquínio Soberbo ele é expulso de Roma e Roma se torna uma república, certo? Foi uma espécie de conluio do Senado. Aí a família dele participa demais, é verdade. Certo? Então ele tinha um legado de manter a república de pé. Puta, é verdade. E os caras pichavam lá. Você não é digno do seu nome. Nossa senhora. É por isso que ele tem que trair o César, que na verdade era amigo dele, cara. Eles eram amigos. Eles eram muito amigos. Não são amigos. O César, quando teve a Primeira Guerra Civil, quando teve a Guerra Civil com o César, a facção do Brutus perdeu. E César o poupou, cara. E mesmo assim, ele se sente tão pressionado psicologicamente que mesmo assim ele é obrigado a ceder e falar assim, não, eu tenho que honrar a minha família, tenho que honrar a minha tradição. Eu não posso, entendeu? Eu sou o cara que vai expulsar a tirania. César quer ser rei. Se ele quer ser rei, tem que ser morto. Então, e eu sou o líder, porque compete a minha família essa liderança. Isso é tradicional. Então você vê aí a força da tradição que existia na sociedade romana, cara. Negócio louco, malandro. A gente não faz ideia, hoje em dia, do nível de opressão e de exigência que isso demandava das pessoas, certo? No romano aristocrático, certo? Uma loucura. Que coisa maravilhosa, cara. Muito louco. Eu não tinha ideia disso das máscaras. Assim, sim. Quando morria alguém naquela casa, tinha algum funeral, eles punham nos ritos funerários que eram feitos quando alguém morria, eles inclusive colocavam nas crianças. Para falar que estavam presentes. Isso, e aquilo encenava. É como se quando alguém morria, os ancestrais eles recebiam aquela pessoa. Estivesse recebendo. Sensacional, cara. Não sabe, nossa. Quer dizer, a força... Eles eram reféns da tradição. Eles eram reféns, É uma coisa tão virulenta, tão forte, que eu acho que essa é a palavra. Eles eram reféns da tradição. Esse é um romano. As pessoas não entendem. Por isso que as pessoas falam, como é que é possível criar essa força e criar esse império tão brutal e tão, assim, impiedoso, esmagador, né? Você tem alguma... Do ponto de vista psicológico mesmo, como é que é possível? Que sociedade é essa, né? Capaz de submeter todas as demais. Sim. Ela tem que ter algumas qualidades muito especiais, né? Sim. Porque, assim, em pouco tempo eles superaram
outras culturas, assim, poderosíssimas, né? Isso é muito louco. Rig, indo pro encerramento desse episódio, quem é o próximo inimigo de Roma que a gente vai abordar? O grande inimigo, o teu amigo lá, o Mitrídates. Eu ia falar, porque você merece. Né? Eu adoro ele, porque assim, ele se julgava descendente do Alexandre e do Ciro. Ele vem de uma cultura que... Ele tá na linha de tiro já. É. E ele, assim, ele fez um dos primeiros ataques terroristas da história, né? Genocídio. Um genocídio. Negócio terrível, negócio horrendo mesmo. E o que ele fez também, tem toda uma mística ao redor dele sobre o uso de venenos, que ele se protegia dos venenos. Eu achei assim, uma figura fascinante. Fascinante. Poderíamos falar sobre ele. E aí falaremos também quando Roma entra na Ásia. Sim. Certo? Toda a complicação que isso vai dar para os romanos, né? Que eles saem fora, porque uma coisa é você se apoderar, constituir um império dentro da sua zona de cultura. Isso é uma coisa. Sendo que Roma é um império continental, não é um império marítimo. Quer dizer, não são entrepostos comerciais, não é aquela coisa periférica, é mesmo continental. Uma coisa é você se apoderar imperialmente de elementos que são mais ou menos partícipes da sua cultura. Outra coisa é quando você extrapola o seu universo cultural, que se chama de greco-helênico, né? Greco-helênico, de latino-helênico, e vai se impor o seu império em áreas culturais que são absolutamente alienígenas. Quer dizer, entrar no Oriente. Né? A manutenção do império se torna muito mais difícil. E não foi diferente para os romanos. Não foi diferente para os romanos. É por isso que o próprio Mitrídates percebe isso. E percebe que, assim, aqui é outra conversa. Vocês não estão mais no seu quintal. Aqui é outra conversa. Maravilhoso. Então, vamos, assim, fechado o próximo, então? Fechado, meu querido, fechado. Ótimo. E eu acho esse cara, assim, eu sempre achei muito estranha a história dele, é muito legal. Então, e sei que a galera aqui no Brasil pouco fala. Não, ninguém conhece. E acho que é um caso muito legal para conhecer, porque talvez ele é um dos grandes flagelos de Roma, assim, o que ele fez, e ele é pouco comentado. E ele acabou, de alguma forma, fortalecendo demais o Sula. Né? É verdade. Foi o Sula que enfrentou ele, né? Foi. O Sula que o derrotou. E é o Sula depois que vai dar o passo final para a destruição da República Romana. Né? Sim. Ele que encaminha o processo de dissolução da República, é o Sula. Maravilhoso. Gente, mais um episódio aqui dos Inimigos de Roma com Maurício Rig. Sigam ele. Aliás, qual é o teu arroba no Twitter? Maurício G. Rig. Maurício Rig. Sigam o Rig e sigam ele também na Valete. E é isso, galera. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente.